Unesp, 2019. Vamos lá, né? Então, trabalhando com associação lógica, vamos trabalhar com associações lógicas. Elane, Fabiana e Glaucia não têm parentesco entre si e estão conversando sobre seus pais. Quando a frase dita por uma dessas meninas cita o próprio pai, a frase é verdadeira. Caso contrário, a frase é falsa. Durante a conversa, elas falaram as seguintes frases. Elane, meu pai tem 41 anos. Fabiana, o nome do meu pai não é Roberto. Glaucia, a Elane não é filha do Pedro. E Fabiana falou que Marcelo tem 47 anos e Pedro tem 43. Sabendo-se que cada uma dessas meninas conhece o próprio pai, os pais de Elaine, Fabiana e Glaucia são, então ele quer nessa ordem aqui, Elaine, Fabiana e Glaucia, respectivamente nessa ordem. Beleza? Então vamos lá analisar. Bom, são 3 moças, né? São 3 moças. Vamos lá. Vou fazer aqui um quadrinho que eu vou chamar aqui de Elane, Fabiana e Glaucia. Aqui fala dos parentescos dos pais, né? E aí o nome dos pais aqui, nós temos, cadê? Roberto, Pedro e o pai da outra é o Marcelo. Lá na alternativa quer saber quem é pai de quem, né? E ele também fala das idades ali. Vamos tentar fazer aqui com o nome dos pais, né? Se bem que poderia botar as idades ali, mas nesse momento aqui não é preciso não. Então vamos traçar aqui nossa tabelinha para colocar os dados aqui. Vamos nessa então. Trabalhando em cima das falas. A primeira fala aqui, a fala de Elane, ela fala assim, meu pai tem 41 anos. Ela está falando do pai dela, né? Ele diz o que aqui? Vou botar a verdade logo. Que quando as meninas, uma dessas meninas, cita o próprio pai, a frase é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Então, Elane cita o pai dela. Meu pai tem 41 anos. Então, isso aqui é verdade. Só não sabemos quem é o pai de Elane. Beleza? Fabiana diz, o nome do meu pai não é Roberto. Ela está falando em relação ao pai dela também. Fala que não é Roberto. Então, cita o pai é verdade aqui. Né? Fabiana está falando a verdade. A Fabiana também, cadê? Ela fala embaixo, Marcelo tem 47 anos e Pedro tem 43 anos. Bom, se a Fabiana falar a verdade, ela fala que Marcelo tem 47 e Pedro tem 43, isso significa dizer que Pedro 43, Marcelo 47, sobrou quem? Roberto. Roberto é o que tem 41. Então, Roberto, 41 anos. Então, o Roberto é o pai de quem? Da Elane, que descobriu pela fala dela aqui, ó. Então, Elane, o pai dela é o Roberto, tem 41. Não é Pedro, não é Marcelo. A Fabiana não tem pai Roberto e a Glaucia não tem um pai com o nome de Roberto, beleza? Beleza. Então, aqui já matou a charada que é o pai da Elane. Então, diante disso aqui, gente, eu já vou, olha só, já matei a questão. Porque ele quer na ordem, primeiro Elane, depois Fabiana, depois Glaucia. Ó, primeiro Elane, Marcelo não, é Roberto. B, Marcelo não. A C, Pedro não. D, Pedro não. A D, a E, Roberto sim, ó. Só tem uma com Roberto, certo? Mas a gente vai lá, vai continuar, né? Para encontrar agora, confirmar que o pai da Fabiana é o Marcelo. Bom, a Fabiana disse que Marcelo tem 47 anos, ou que o nome do pai dela não é o Roberto, sim, o Roberto é o pai da Elane. E que o Marcelo tem 47 anos e o Pedro tem 43. E também a Glaucia, ela diz, a Elane não é filha do Pedro. Então, bom, ele fala quando cita o próprio pai, né? Quando a menina cita o próprio pai.
Então a Glaucia não citou, ela falou do pai da Elaine, então aqui é falso. E se ela fala que a Elaine não é filha do Pedro, então a Elaine, ela... Cadê? A Elaine não é filha do Pedro. Se a Elaine não é filha do Pedro, se aqui fosse falso, a Elaine seria a filha do Pedro, né? Como citou o próprio pai. Citou o próprio pai da Elaine. Então aqui vai ser verdadeiro também. Que a Elaine não é filha do Pedro, é filha do Roberto. Tá? Então aqui o que sobra para Fabiana? Né? Ela falando para o pai, ou é Marcelo, tem 47, ou é o Pedro, tem 43. Aí o que ficou interessante aqui da Glaucia é que ela fala que a Elaine não é filha do Pedro. Se ela fala a verdade, e se o Pedro realmente é o pai dela, que ela está citando do próprio pai, né? Para ser verdade. Então o Pedro tem que ser o pai da Glaucia. Tipo, a Elaine não é filha do Pedro, o Pedro é meu pai. Então ele está falando para o pai. Então aqui a Glaucia, ela vai ter como pai, que é o Pedro. Sim, Marcelo não. Então Pedro não é pai da Fabiana, sobrando ali o Marcelo. Comprovando que Fabiana agora, né, é filha de quem? Fabiana é filha do Marcelo, ok. E a Glaucia é filha de quem? Glaucia é filha do Pedro, ok. Gabarito, letra E, tranquilamente. É uma questão aqui de associações, né? Associação lógica. E aqui tem que estar muito atento, porque parece ali, né, dá a entender em primeira mão, quando a gente lê, que alguém ali não é, por exemplo, tá mentindo, né? Que não tá falando para o pai. Quando a Glaucia fala, a Elaine não é filha do Pedro, você fala, tá falando do pai da Elaine, né? Não tá falando do pai da Glaucia, tá falando do pai dela. Mas, assim, nas entrelinhas, se ela falar, a Elaine não é filha do Pedro, isso